Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E hoje vamos criar um vilão bardo. Exatamente, um vilão bardo! Achou que obrigatoriamente o bardo tem que ser gente fina? Não! Todos têm uma potencialidade para fazer o mal. A diferença é que as atitudes de um bardo maligno são feitas nas esferas sociais, para controlar ou manipular a população. Mas calma que tudo vai ser explicado no vídeo, no qual a gente vai contar a história do personagem, criar uma inspiração para a interpretação dele, fazer a aplicação do personagem no RPG nas regras do sistema de D&D 5.0 e criar 5 potes de aventura no qual esse vilão pode aparecer na sua mesa. Então, sem mais delongas, vamos apresentar esse vilão agora! Essa história começa muito antes de iniciar. Primeiramente, a vida de um elfo eu preciso explicar. Um elfo educado, belo e gentil, com alma de artista. E como seu nome não irei revelar, o chamaremos de o Flautista. Durante décadas ele viveu junto à natureza, mas aquela vida para ele era como estar preso em uma fortaleza, pois ele nasceu durante uma guerra que duraria muitos anos mais. Mas para sua alegria e surpresa, foi assinado um tratado de paz. No dia seguinte seguiu sua liberdade, pegou tudo que tinha e foi conhecer a cidade. E tocando a sua flauta com uma inspiração divina, uma moça que passava ali, a mulher que vamos chamar de a dançarina. O flautista e a dançarina se apaixonaram de formas profundas, dividindo cantos, danças e partituras. E desse amor poético e musicado surgia um novo ser. Andrius Helva seria o nome do bebê. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Quando eu crio personagens bardos, eu não me controlo. Então, como já deu pra entender, Andrius Helva era filho de um elfo flautista com uma dançarina humana. Desde muito jovem já apresentou uma certa aptidão para as artes. Conseguia cantar e tocar instrumentos muito bem. Reconhecia notas musicais a partir de cantos de passarinhos e dançava com grande desenvoltura e entusiasmo. Mas a sua mãe, a dançarina, mesmo muito jovem, veio a falecer. Então ficou vivendo uma vida errante, viajando de cidade em cidade com seu pai. E quanto mais desenvolvia suas habilidades artísticas, mais era perceptível que ele era abençoado por Érica, a deusa da arte e da magia. Mesmo sem terem estudado formalmente, a magia e a música vieram para ele de forma natural, praticamente um autodidata nas artes bárdicas. Mas dentre todas as artes, o que ele mais se envolvia era a arte de contar histórias. Usava as poucas magias que ele conhecia para dar mais vida aos causos que ele contava. Criava magicamente um som tenso enquanto contava uma história de terror ou uma marcha alegre quando queria exaltar um herói, e até criava sons de gargalhadas quando se dedicava à comédia. Mas em um dia, quando estavam na capital de um reinado, passando próximo ao castelo do rei, ele e seu pai se surpreenderam com uma cena. Viram um guerreiro despencando do alto de uma torre, mas ao se aproximar do chão, caiu leve como uma pluma. Apesar de ser um guerreiro já adulto, com uma armadura completa do pescoço para baixo e com uma espada de 2 mãos empunhada. Mas ele e seu pai, por viajarem bastante e conhecer várias personalidades, reconheceram aquele guerreiro. Aquele guerreiro era Emerald Griffin, o príncipe do reinado. Peraí, você não sabe quem é Emerald Griffin? Então quando acabar esse vídeo, clica aqui nos cards. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz explicando a história de Emerald Griffin aqui pra você. Voltando à história do nosso bardo, Andrius Helva ficou fascinado ao ver aquele guerreiro. Porém, o guerreiro avançou em direção ao seu pai, com um brilho poderoso em seus olhos e na lâmina de sua espada. Em um ato reflexo, o seu pai, o flautista, segurou seu filho e o jogou para dentro de um beco escuro e fugiu correndo em direção contrária. O príncipe o perseguiu, mas não por muito tempo. Com um golpe divino à distância, ele derrubou o flautista com apenas um golpe, enquanto o pobre Andrius Helva via tudo à distância, sem poder fazer nada. Então o príncipe Emerald, ainda com a espada em mãos, que munido pela fúria e pela dor, assassinou seu pai a sangue frio. Então Andrius correu daquele beco, correu daquele bairro, correu daquela cidade, e em nome de todos os deuses, jurou vingança pela morte de seu pai, ainda com lágrimas nos seus olhos. Mas Andrius não era um poderoso guerreiro, quanto mais um poderoso mago, e não tinha as habilidades furtivas para ser um grande assassino. No final das contas, ele era um artista, um contador de histórias, e através de suas viagens, agora sozinho, descobriu que ele tinha um grande poder de manipulação. Começou manipulando as pessoas pouco a pouco. Às vezes conseguia uma carona para outra cidade, às vezes conseguia dormir numa taverna de graça, às vezes pedia dinheiro contando histórias inacreditáveis, e pouco a pouco suas habilidades foram crescendo. Em algumas cidades ele se nomeava como um nobre élfico, às vezes um grandioso artista vindo do sul, sempre criando várias histórias sobre sua origem para que assim pudesse cativar e emocionar as pessoas. E dentre essas viagens ele acabou conhecendo o Conservatório da Meia-Noite, um local de treinamento de vários bardos, e
E lá ele se especializou no Colégio dos Sussurros, cujo objetivo é descobrir os segredos das pessoas e utilizar esses segredos contra elas mesmas. Isso, somado à sua grande arte de manipulação, tornaria Andrius Helva imbatível. E nesse conservatório ele conheceu Virgo Alarante, um bardo estudioso que lhe ensinou várias lições, dentre elas duas extremamente importantes. A primeira é que um bardo solitário não consegue fazer nada, mas ele consegue influenciar uma multidão, e essa multidão sim conseguirá fazer tudo que o bardo ordenar. E a segunda é que um bardo nunca conta sua verdadeira história, sua verdadeira origem, o que nos faz pensar: será que a história do flautista e da dançarina é verdade? Será que Emerald Griffin realmente assassinou seu pai? Malditos bardos manipuladores! A inspiração desse personagem veio de uma música. Na verdade, o trecho específico de uma música chamada Carry On, de uma banda chamada Angra. Carry on, it's time to forget remains from the past. Carry on. É hora de esquecer os restos do passado para continuar. Será que essa realmente é a origem dele? Nunca saberemos. Tanto que até o nome do personagem, Andrius Helva, é baseado no vocalista dessa banda, o André Matos. André Matos, Andrius Helva. E adaptando Andrius Helva para as regras, ele seria um bardo de 10º nível. Como meio elfo, ele já ganha mais 2 em carisma. O ponto excedente a gente bota em destreza, que faz sentido com o bardo. A versatilidade em perícia pode ser enganação e persuasão, além de também ganhar visão no escuro de 18 metros, e o ancestral feérico, no qual ele recebe vantagens contra magias de encantamento, além de ser imune a magias que fazem você dormir. Agora, como bardo de 10º nível, ele já ganha a inspiração do bardo, agora no valor de 1d10, ganha versatilidade, canção do descanso, agora valendo 1d8, além de aptidão, fonte de inspiração e canção da proteção. E por escolher o arquétipo do Colégio dos Sussurros, ele ganha lâmina psíquica, no qual ele gasta uma inspiração de bardo quando ele acerta o inimigo com um ataque com arma, causando assim um dano de mais 2d6 de dano ao alvo, e esse dano sendo caracterizado como psíquico. Também ganha Palavra de Terror, no qual ele pode conversar com um humanoide sozinho durante 1 minuto e a criatura fica assustada. E se ele não passar num teste de sabedoria contra o CD da magia, o alvo fica com medo de você ou de uma criatura que você escolha para que ele tenha medo por até 1 hora ou até que ele seja atacado ou ferido, ou testemunhar seus amigos sendo atacados ou feridos. E também ganha o Manto do Sussurro. Quando um humanoide morrer a 9 metros de distância dele, ele pode usar a reação para capturar a sombra da criatura que acabou de morrer. E depois ele pode fazer uma ação padrão para se transformar na criatura recém-morta, absorvendo assim a sua sombra e todas as informações que aquele humanoide compartilharia livremente com um conhecido casual. Ou seja, você absorve não só a aparência da criatura, como também boa parte de suas memórias. E como eu posso usar esse vilão nas minhas aventuras? Vamos dar 5 sugestões de plot para que ele apareça na sua mesa. Talvez, se um dos membros do grupo tiver um segredo, algo do passado que não pode ser revelado, talvez de alguma forma o bardo Andrius conheça. E ele pode fazer tanto uma chantagem individual para com esse personagem, tanto chantagear o grupo inteiro, pois essa é a principal habilidade de Andrius. Ou talvez os aventureiros do grupo sejam infames, e talvez contratem o tal bardo para dar mais vida às suas aventuras, fazer canções, poemas sobre as grandes vitórias que eles tiveram, mas para isso eles vão ter que contar as aventuras para o bardo. E talvez numa noite descontraída numa taverna, regada a muita cerveja e vinho, os aventureiros contem mais do que eles gostariam de contar. E agora sim, Andrius possui todos na palma da mão. Ou talvez Andrius assuma magicamente a forma de algum NPC querido pelo grupo, que vai se comportar de maneira estranha, mas por ser um NPC tão querido, eles ignorem essas mudanças. E talvez façam pequenos favores para esse NPC. Talvez o ferreiro que tenha ajudado eles, um guarda da cidade, talvez a dona da estalagem. Ou talvez eles cheguem em uma cidade e já sejam considerados vilões. As pessoas sussurram quando eles passam, fechem as portas de suas casas, até que um deles encontra um cartaz de procurado, com o membro mais justo, honesto e certinho do grupo pintado nele. Pois Andrius pode gerar um medo na população, fazer com que eles acreditem que o aventureiro do grupo na verdade é um vilão, e se ele conseguir derrotar esse personagem, ele ainda ganha recompensa. Um jeito fácil de ganhar dinheiro. Ele finge que existe um inimigo, derrota o inimigo e ainda sai como um grande e valoroso defensor da população. Mas qualquer que seja o plot da aventura, lembre-se sempre, tudo que os personagens jogadores contarem para o bardo, ele pode usar isso contra os próprios personagens jogadores. Talvez até mudando a história, se ele ganhar alguma coisa
com isso. E se você gostou desse vilão, não esquece de dar o like nesse vídeo, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. E principalmente compartilhar esse vídeo com a tua galera. Que quanto mais o canal crescer, mais enlouquecido pra criar conteúdo eu fico. E quanto mais conteúdo tiver, mais vocês compartilham. E mais conteúdo eu produzo. E mais vocês compartilham. E assim todo mundo vai crescendo junto. Então sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima!